terceiro dia de uma vida com propósito. O que dirige a sua vida? A vida de todo indivíduo é dirigido por alguma coisa. Muitas situações, valores, emoções podem estar dirigindo a sua vida. Medo, algum problema, alguma lembrança. Algumas pessoas, elas passam a vida inteira dirigidas por culpa, por remorso, vergonha, e daí elas permitem que as lembranças do passado controlem o seu futuro, e então elas perambulam pela vida sem propósito. Mas por mais que o nosso passado determine o nosso presente, e o nosso presente nós estamos plantando para colher no futuro, o nosso Deus é ótimo, é especialista em dar às pessoas um novo recomeço. O seu passado não precisa te prender, você não precisa ser prisioneiro do seu passado. A Bíblia diz em Salmos 32, versículo 1, que feliz aquele cujas maldades Deus perdoa, cujos pecados são apagados. E as pessoas que são dirigidas por ressentimento, por raiva, elas se grudam em mágoas e, ao invés de se libertarem dessa dor por meio do perdão, elas permanecem moídas, torturadas pelo rancor. Daí a vida é dirigida pela ofensa que elas sofreram. E essas ofensas vão perpetuando aí a dor daquilo que aconteceu. E a Bíblia diz que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo. Pessoas que são dirigidas pelo medo, por exemplo, elas perdem grandes oportunidades. Você tem que reagir contra o medo através da fé e do amor, e é do amor ao Senhor. A Bíblia diz em 1 João 4,18 que o amor lança fora todo medo. E nós não temos também que ser dirigidos pelo desejo e o desespero de adquirir coisas materiais. Gente, os bens materiais, eles não são nada. Riquezas podem ser perdidas num piscar de olhos. A nossa verdadeira segurança está naquilo que ninguém pode tirar da gente, que é o nosso relacionamento com Deus. E nós não temos também que viver dirigidos por necessidade de aprovação. Muitos de nós vivem tentando ganhar a aprovação dos outros e nós nunca vamos conseguir agradar todo mundo. Nós estamos preocupados com aquilo que os outros pensam. Isso é muito triste, porque ser controlado pela opinião dos outros vai nos impedir de atingir o propósito de Deus para a nossa vida. E muitas influências podem estar guiando a sua vida, mas sejam todas essas, qualquer uma delas que eu falei ou qualquer outra coisa, nada vai te levar a uma vida realizada, porque nada é mais importante do que conhecer os propósitos de Deus. É a única forma de você ter alguma realização ou ter realização na vida. Nada, gente, pode compensar o prejuízo de não conhecer esses propósitos de Deus para a nossa vida. Sem um propósito, gente, a vida é inútil, a vida é banal, é um movimento que não tem sentido, é uma porção de acontecimentos sem motivo. Conhecer o nosso propósito traz sentido para a nossa vida. E a vida não faz sentido se nós não o conhecermos. Porque se a sua vida tem sentido, você pode suportar qualquer coisa, mas a vida fica completamente insuportável se ela não tem sentido. Sem Deus, a vida não tem propósitos. E sem propósito, a vida não tem sentido. E sem sentido, não tem relevância nem esperança. A esperança é tão essencial para a vida quanto o ar, quanto a água. É preciso ter esperança para lutar. Mudanças maravilhosas vão acontecer na sua vida quando você começar a viver uma vida com propósitos. Em Jeremias 29:11, Deus fala: eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de bem, planos para não causar aflição. Eu é que dou esperança e um futuro promissor. Por mais que você esteja enfrentando um problema sem solução, a Bíblia diz que Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou imaginar, infinitamente mais do que as nossas orações podem pedir, os nossos anseios, os nossos pensamentos ou as nossas esperanças podem
esperar de Deus, pedir para Deus. Conhecer o seu propósito simplifica a sua vida. Te ajuda a avaliar o que é importante, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Um propósito claro vai te orientar a tomar decisões, a dividir o tempo, a empregar os seus esforços e os seus recursos da maneira certa. Quem não conhece o seu propósito se perde nas muitas atividades, se afadigam, tentam fazer aquilo que Deus não mandou. Gente, não dá tempo. O nosso tempo é suficiente para fazer apenas aquilo que é a vontade de Deus. Uma vida dirigida por propósitos vai nos conduzir a um estilo de vida simples e uma agenda muito mais saudável. Isso também leva à paz de espírito. A Bíblia fala em Isaías 26:3. Tu, ó Senhor, dás paz, prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti, ou seja, aquele cuja a visão está firmada em Deus, né? Conhecer o propósito nos ajuda a estabelecer as prioridades. A gente não se distrai, não fica mudando de rumo, de emprego, de relacionamento, de igreja. Você busca entender aquilo que o Senhor quer de você. Pessoas com um propósito firme, como o apóstolo Paulo, que difundiu o cristianismo no Império Romano inteirinho, praticamente sozinho. Ele tinha uma vida direcionada, ele tinha propósitos firmes. Ele fala, eu estou concentrado, eu estou concentrando aqui as minhas energias unicamente nisto. Esquecer o que já passou e avançar para o que está na minha frente. Ou seja, ele mantinha os olhos firmes no alvo. Os interessados em tudo que Deus tem para a vida deles, né? Devem se manter focados no alvo. E conhecer o nosso propósito traz motivação, produz entusiasmo. Quando falta propósito, fica difícil até mesmo levantar da cama, gente. Conhecer o seu propósito vai preparar você para a eternidade. Você foi colocado aqui para se preparar para a eternidade. Paulo nos lembra lá em Romanos 14, de 10 a 12, que cada um de nós vai comparecer diante do tribunal de Deus. E assim cada um de nós terá que prestar contas de si mesmo a Deus. Pela Bíblia inteira, nós entendemos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. A primeira é: o que você fez com o meu filho? O que você fez de Jesus Cristo? Você aceitou? Você ouviu? Você aceitou aquilo que ele fez por você? Você aprendeu a amá-lo? Então, ninguém vem ao Pai, senão por mim, foi o que ele disse em João 14:6. E a segunda pergunta que Deus vai fazer para você e para mim é: o que você fez com aquilo que eu te dei? Isso é, o que você fez com a sua vida, com seus talentos, com as oportunidades, com a energia, com a saúde, com os relacionamentos, os recursos, com tudo que eu coloquei na sua vida, com tudo aquilo que eu te dei. Você fez uso deles para os propósitos de Deus? Para aqueles propósitos que Deus tinha para você? Ou você usou para você mesmo do jeito que você queria? Então, a resposta a essa primeira pergunta vai determinar onde você passará a eternidade. E a segunda resposta para esta segunda pergunta, né? Ela tem a ver com o que você vai fazer na eternidade.